Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, aqui Gislaine Vicente com vocês, em mais um Candomblé Total aqui pela Sensorial FM. Um abraço ao meu amigo Babá Ronald Ed. E estamos no mês de julho e eu gostaria de abrir um parênteses e até uma homenagem mesmo à Senhora dos Primórdios. O mês de julho ele é especialmente comemorado, evidentemente que em todas as casas de Candomblé de Queto, nós temos as festas dedicadas aos panteões dos orixás. Então, cada nação, como na vinda do Candomblé africano, quando chegou por aqui nas terras do Brasil, isso cerca de 300, 400 anos atrás, nós tivemos aqui uma reconstituição da África, não por acaso chamado de Pequena África, né, as casas de santo no Brasil. E julho especialmente nós temos aí as comemorações em grande parte das casas de Queto, do Candomblé de Queto, a comemoração dos Querejebes, famosa família Pacatinha, família Gi, que são os orixás que têm uma forma de atuação diferente, né? Eles são, dizem, e em certos aspectos são sim, mais circunspectos, mais sérios, não que os outros não sejam, mas cada um tem uma forma de ser. E no Candomblé de Queto, essa família, como eu disse, que é conhecida como Pacatinha, família Gi, é a família dos Querejebes. Então, tem a Senhora dos Primórdios, que é Nanã, tem o Mulu, que é o Senhor da Cura, temos o Sanhe, que seria o farmacêutico, o fazedor das poções mágicas, dos remédios, Euá, a Senhora das Possibilidades, a Senhora que vê através das coisas. Temos também o Xumaré, que seria a cobra da fertilidade, da transformação. Alguns colocam Euá como a cobra fêmea e o Xumaré como a cobra macho. E além desses, existe Iroko, que é também um orixá, a árvore orixá, porém ela tem uma nuance, tem uma flexibilidade, porque ela pode ser tanto cultuada com os querejebes, como ela pode ser cultuada durante o Olubagé, no caso, como ela pode ser cultuada ou cultuado, por Iroko, com Xangô, na festa do povo do fogo. E aí já a festa de Xangô, juntamente com as Iabás, Oxum, Nhançã e Obá. E Iroko pode ser cultuado também nessa festa. Porém, ele faz parte, principalmente, com a família Gi, por ser um orixá ligado à terra, principalmente. Mas ele também é ligado ao ar. Então, por isso, a festa
acontece, entre outras razões, e existem várias explicações de parte dos historiadores, que seria um orixá como ligado à terra, por ser uma árvore orixá, que no Brasil foi substituída pela gameleira branca. Então, por ser ligado à terra, e como os querejebes são santos, são orixás ligados mais à terra, então ela poderia ser cultuada ou cultuado nessa festa do Olubagé. Ou, por ser uma árvore e ter a copa no ar, ser ligada ao povo do fogo, ao povo do ar, como Xangô e Nhansã, que são orixás do ar, do fogo e do ar, né? Principalmente Nhansã. Então, aí já seria na festa que é relacionada a Xangô. Tem essas duas nuances. Mas hoje, especialmente, é lógico, eu entrei nesse assunto porque o Olubagé começa a ser festejado quando num ano normal, não esse ano de pandemia, de que as coisas todas ficaram um pouco paradas, a maioria das casas conseguiu abrir o ano com as festas de Oxalá, com a festa de Oxalá, com o Lorogum, com o pilão de Oxaguian, festa de Oxalá no todo, né? A festa do Alá. Porém, passado isso e passado o carnaval, entrou a pandemia e o ano ficou razoavelmente parado e está começando a andar novamente, mas ainda sem as grandes festas. Por enquanto, alguns rituais são feitos internamente por algumas poucas pessoas para não haver aglomeração. E justamente em julho, quando num ano normal, nós começamos a cultuar justamente a festa do Olubagé. Em algumas casas em julho, outras em agosto, até setembro, pelo menos. Então, julho nós temos, principalmente no dia 26 de julho, em função do sincretismo, algumas pessoas não adotam mais o sincretismo, algumas casas, mas o sincretismo foi muito importante para os candomblecistas. Por quê? Foi aí que foi possível a sobrevivência da religião. Mas daqui a pouco eu explico um pouquinho mais sobre isso aqui no Candomblé Total, Sensorial FM, a melhor web rádio. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Voltando, meus amigos, aqui pela Sensorial FM, Gislaine Vicente, já quero deixar meus contatos e agradecendo já a colaboração de vocês, os elogios, principalmente as sugestões. Meu e-mail, gislainevicente07@gmail.com. Tem o WhatsApp 11 97754 7604 e o 9 2006 1386. O Instagram gislaine.vicente9. Tem o meu Facebook, Gislaine Vicente, Gislaine Araújo, em cima, embaixo Gislaine Vicente. É o mesmo Facebook. E também tem o meu Messenger, que por intermédio do Facebook vocês conseguem me achar também. E eu dizia no bloco anterior sobre o mês de julho, especialmente, por quê? Porque dia 26 de julho se comemora a data de Santa Ana, dia de Santa Ana. E, como eu disse, o sincretismo foi muito importante para o candomblé brasileiro, porque ao vir da África, junto com os escravos e toda aquela circunstância que todo mundo já conhece, a religião católica foi muito importante, porque através e por meio dos santos católicos foi que os africanos puderam continuar louvando os orixás, suas entidades. Eram várias tribos de vários países, porque a África é um continente, mas vieram pessoas principalmente da Nigéria, do Benin, de muitos outros lugares do continente africano.
E isso depois foi possível que se fizesse o culto baseando-se justamente nos santos católicos, que era a religião oficial e ainda hoje, mas eu acho que já com uma diferença na Constituição brasileira, a religião católica era a religião oficial do Brasil. Hoje em dia ela ocupa ainda a maioria, talvez 50% aí da população, ou 40%, mas o restante é dividido entre evangélicos, kardecistas, candomblecistas, umbandistas, budistas e outras religiões ou filosofias de vida, como a Seishonoye. Então isso tem um legado muito grande, muito importante, e principalmente os candomblecistas e os umbandistas têm que agradecer muito ao cristianismo, né, à Igreja Católica, não da questão evangélica, porque os evangélicos, infelizmente, eles atacam bastante os candomblecistas e os umbandistas, infelizmente. É difícil, existe uma situação de se falar, o Estado é laico, isso é um mantra que se fala muito, mas, porém, na prática é bem diferente. Então, a intolerância é muito forte, é muito grande. Mas há que se agradecer ao catolicismo brasileiro, principalmente, né, aos católicos no Brasil, porque houve esse sincretismo. Se agradecer por uma questão, porque a religião católica serviu de pano de fundo para que os orixás continuassem entre nós e viesse até os dias de hoje, por meio de muita luta, de muita briga, de muita desavença, de muito desrespeito, de muita força também, porque o povo africano e os descendentes dos africanos, né, travaram e travam até hoje uma luta, uma batalha muito grande, uma guerra às vezes muito grande pela intolerância. Começa na cor da pele e chega até a religião. Por várias situações, aí você entra na homofobia, entra numa série de coisas, né? Há um desnível histórico, não só no sentido literal de escolaridade, de formação, embora hoje em dia tenha-se pessoas, né, gerações mais combativas, porque lhe foi permitido, né, foi permitido que essas gerações viessem mais combativas, porque isso tem um passado, porque os primeiros pagaram com a vida, com o modo de vida, pagaram com muita coisa, foram discriminados, foram mortos, foram mutilados. Isso tem um passado, isso tem um legado. Então, as gerações de hoje têm que agradecer muito aos seus antepassados, né? De modo geral, tem que se agradecer, porque para se chegar no nível de liberdade, entre aspas, que se tem hoje em dia, que é muito melhor do que era naquela época, que era impensável você contradizer os seus patrões, porque eram patrões. É uma época de escravatura, de escravagismo, então é uma coisa muito difícil de se pensar. Embora hoje em dia você tenha reflexo de tudo isso, é uma cultura que eu posso dizer, está arraigada na cultura brasileira, então é muito difícil se tirar isso. É cultural. É cultural. Você pode diminuir. Dependendo das situações, você vai diminuindo, dando tempo ao tempo, tentando fazer todas as situações para que sejam favoráveis, porém, sabe-se que é cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos com um pouco mais aqui no Candomblé Total, Sensorial FM, no seu coração. Inspirado em quem tem um monte de prioridades e vive intensamente cada uma delas. Inspirado em quem consegue estar sempre perto, mesmo quando está longe. Inspirado em quem não deixa nada para depois, principalmente o que é mais importante.
Personalité Digital. A gente se inspirou em você para ser mais próximo, compartilhar o que conhecemos, reinventar o nosso relacionamento. Itaú Personalité Digital, para ser ainda mais pessoal. Eu comecei falando de Nanã, meus amigos, aqui pela Sensorial FM, neste nosso Candomblé Total. Porém, a gente sempre tem que estar fazendo uma reverência às situações que a gente encontrou até hoje. Não é verdade? Porque, querendo ou não, nós vivemos de legado. O povo negro, os candomblecistas, os umbandistas, o pessoal da Mesa Branca, o pessoal do Candomblé de Angola, todo mundo que de maneira mais rasa ou mais profunda tem essa ligação com as religiões de matriz africana. E eu comecei falando no início do programa sobre Nanã, sobre a Senhora de Santana, porque o mês de julho, no dia 26 de julho, se comemora o dia de Nossa Senhora de Santana, que, como eu disse, é muito importante dentro do sincretismo. O sincretismo, ele tem toda uma situação que a gente precisa, como eu disse, reverenciar, porque às vezes a situação se desenha diferente do que a gente imagina. Então, antes de entrar exatamente na história de Nanã, eu falei um pouquinho da família Querejebe e também contextualizei em cima da questão africana. Não é fácil, porque, como eu disse, a história ninguém pode apagar. E dolorida ou não, dolorosa ou não, a gente tem que relembrar, como se diz, em relação à ditadura, em relação à repressão, para que isso não volte, para que isso seja um aprendizado muito grande. E eu dizia sobre Nanã. E é interessante da gente contextualizar porque quando a gente fala de história, de contextualização, de descendentes, você fala sobre os mais velhos. E Nanã é a Iabá mais velha. Junto com Oxalá, ela teve a incumbência de criar os seres humanos. Então, existe toda uma contextualização de Nanã ser chamada da Iabá dos primórdios, Senhora das águas paradas, dos pântanos, das lagoas, das areias movediças e até das poças d'água. Só que, grosso modo, lê do engano, ela não é parada, não. Todas essas situações da água, que não é como a cachoeira, não é como o mar, que tem suas patronas, vamos dizer, os seus patronos, pessoas que realmente apadrinham, né, orixás, entidades que apadrinham essas outras formas da água na natureza. Na verdade, ela é uma síntese. Então, ela é definida como início, meio e fim. Você vive, sobrevive, nasce, vive, passa toda a sua vida e ao final você retorna. Então, não por acaso, isso é uma alegoria da vida da gente. E Nanã está presente. Nanã é uma síntese da única certeza que se tem depois que se nasce. Um dia você vai embora. E na religião dos orixás, que é tão antiga quanto o judaísmo, os itãs, as histórias, os enredos contam da ajuda de Nanã a Obatalá, Oxalá, que é o criador de todos os seres vivos. É ele que dá o emi, o sopro sagrado, o sopro de vida. E é ela que recolhe ao final de tudo. Ela ajuda, né, nessa criação. Obatalá tenta vários materiais para criar os seres humanos e ele pediu uma ajuda a Nanã por ela ser mais velha, uma das Iabás, a Iabá mais velha. Pediu uma colaboração a ela e ela deu uma condição. Olha, eu cedo barro para você fazer a criatura. Porém, ao final da vivência dessa criatura, você me devolve o material que eu lhe emprestei. E assim sempre foi feito e assim sempre será feito.
Porém, existe uma controvérsia, é uma história um pouco controversa. Mas, na verdade, ela reclama o que é dela. E é uma tradição de uma senhora desenhada como idosa, mais lúcida, poderosa, e ela tem conhecimento desse próprio poder. É justa, é forte, corajosa, às vezes solitária, mas ela não é aquela vovozinha, né? É muito forte, é uma senhora muito forte, é guerreira, é rápida. Não pense que ela é devagarinho. Não se esqueçam que existe o chamado item qualidade. Então, as qualidades de Nanã, como dos outros orixás, são diferentes. Umas têm mais, outras têm menos. Algumas entidades, alguns orixás, alguns santos têm mais, outros têm menos. Ela também tem suas qualidades. Então, ela tem a questão de ser uma senhora idosa, muito sábia, tem participação na saúde da gente, na sabedoria ancestral, está ligada a esse final dos tempos. Mas vamos encarar que não seja a morte, mas que seja a transformação. É uma senhora que transmuta. Então, não por acaso, na Umbanda, Nanã tem a cor lilás, ou roxo, como queiram, né? Mas, por exemplo, no Candomblé de Queto, as contas são brancas e azuis, riscadas de azuis. Então, que é o fundamento ligado ao Oxalá, justamente o branco. Mas ela também é uma orixá, uma iabá ligada à agricultura, à fertilidade, aos grãos. E justamente por ser também uma entidade ligada à terra, ela se aproxima muito de Deméter, que é uma deusa grega do trigo. Então, tem alguns orixás que no Brasil eles perderam um pouco essa qualidade, como por exemplo, você tem Ogum, que também tem uma ligação com a agricultura na África, mas no Brasil ele pegou apenas, principalmente, esse arquétipo do guerreiro. E a questão da agricultura, que também tem orixá Okô, ficou por conta de Oxóssi. Então, no Brasil houve algumas adaptações. E não por acaso, Nanã tem essa função também. Mas daqui a pouco a gente esmiuça um pouco mais. Candomblé Total, Sensorial FM. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroê, Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Voltando, meus amigos, voltando com vocês aqui no Candomblé Total e continuando, contando um pouquinho desse orixá tão complexo que é Nanã.
ela tem uma grande afinidade com Oxum. Então, não muito raro, não raro, as filhas de Nanã têm no seu enredo Oxum. Quando não são Orimeji, elas as têm dividindo um pouco, naturalmente, por ser Nanã mais velha, aquelas pessoas que têm Nanã como primeiro orixá, ela vem na frente. E algumas são divididas, Nanã e Oxum, e outras têm Nanã e tem enredo com Oxum e outro orixá, enfim, em segundo ou terceiro lugar. Porque existe uma necessidade de que se tenha Oxum. Não cabe aqui explicar, porque é uma coisa um pouco mais complexa, mas é interessante que se tenha. Né? Tem outras qualidades também, tem algumas variações, mas não é verdade que as pessoas de Nanã são só de Nanã. Elas têm um enredo, dependendo, porque aí entram os jogos, o duo, enfim, existe uma série de outros procedimentos também, né? É uma honra ser filha de Nanã e ter também outros, junto com outros enredos, é uma honra muito grande. Como é uma honra muito para todos nós sermos candomblecistas dentro de uma situação de tanto preconceito. Apesar do Brasil ser um país muito próspero, tem pessoas que vêm do mundo inteiro, que saem de seus países e vêm morar no Brasil. Porém, existe sim, até dentro dos próprios adeptos da religião, preconceitos. Então, há que se ler muito, que contra a ignorância, na ignorância que eu digo do não saber, sempre a leitura, a alfabetização, a escolaridade, quanto maior a ignorância fica para trás. Então, vamos nos informar sempre. Não vou dizer que a internet é um território ruim, mas tenham cuidado com o que vocês veem por aí. Então, leiam livros de papel, sejam sinestésicos, né? Peguem o papel, leiam 1, 2, 3 vezes para que vocês aprendam. Conversem com os mais velhos, filtrem as informações, não só da internet, mas com quem vocês conversam. E façam um juízo de valor quando possível. Porque nem sempre você vai, vamos dizer, comer aquele bocado pronto. Porque às vezes vem muita coisa misturada ali e você não sabe o que é certo e o que é errado. Então, apenas quando você tem critérios ou senso crítico, você vai conseguir discernir as coisas. E nesse último bloco, eu queria falar um pouco sobre a comida de Nanã. Porque ela é uma senhora que tem equilíbrio, tem sabedoria, tem conhecimento, experiência. Então, quando as pessoas precisam desse discernimento, elas pedem Nanã sabedoria para tomar as melhores decisões. E ela é avó, ela é avó. Também pode ser aquela senhorinha que te acalenta. Coloca você no colo, fala, pense bem o que você vai fazer. O equilíbrio, a maneira como se faz as coisas, muito bem pensadas. As pessoas de Nanã são muito equilibradas. Para tomar uma decisão, não é que elas demoram, porque elas são lentas. Não, elas analisam todos os lados. Porque tomada determinada decisão, dificilmente elas voltam atrás. Então, elas dão a última chance, muitas chances para que as coisas sejam resolvidas de maneira mais leve, mais branda, sem machucar muito. Porém, nem sempre esse equilíbrio é obtido de forma tão tranquila assim. E para fazer uma boa presença para essa Iabá tão importante, a gente deve oferecer grãos, alimentos moles, né, coisas que são fáceis de comer, mas tudo muito bem feito. Uma comida muito interessante é a mostarda,
né, que é um legume, uma verdura, enfim, muito bem temperada. E dependendo de nação para nação, ela gosta de feijão faradinho cozido, milho branco cozido, feijão preto, do mesmo jeito, refogado com dendê, temperado com cebola ralada, né, aquela coisa batida no triturador, no liquidificador, junto com camarão seco. Tem então coisas muito gostosas como milho branco, enfeitado com coco ralado, pirão de batata doce, que é muito gostosinho, né, em alguns lugares, porque a batata doce normalmente é de Euá. Mas você pode comer o latipá, que é essa coisa gostosa que é feita com mostarda, camarão seco e cebola. O chamado latipá. É muito, com arroz branco, solto. Nossa, uma iguaria. Cada um tem a sua iguaria. Cada orixá tem a sua iguaria. Aí você tem o aberém, que é uma coisa gostosa, né? Que tanto branco quanto vermelho, que contém o azeite de dendê. É muito bom, muito gostoso. Então é tudo muito feito com muito amor, com muita dedicação. E essas coisas todas são servidas no dia 26 de julho de cada ano. Na Bahia, por exemplo, né, são muitas gostosuras, né? E a gente sempre agradece, bate cabeça assim para essa senhora tão antiga dos tempos de outrora e que vem no nosso socorro, sempre com muito respeito, pedindo sempre saúde, sabedoria, vida longa a essa senhora. Das águas não tão paradas, viu? Que as águas paradas também têm vida. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Tem mais dessa história, viu? A gente volta a contar mais um pouquinho no próximo Candomblé Total. Um abraço e até a próxima. Sensorial FM